pessoal, bem-vindo e bem-vinda. Eu sou o Evandro Cini e esse é o Item Mais da CNN. E uma informação importante, José Mauro Coelho está eleito para presidente da Petrobras. A gestão de José Mauro Ferreira Coelho, terceiro presidente da Petrobras durante o atual governo, durou apenas 40 dias até o anúncio de sua substituição. Uma nova troca, gente, no comando da Petrobras. O Ministério de Minas e Energia anunciou a demissão de mais um presidente da Petrobras. Ele não ficou nem 2 meses no cargo. José Mauro Ferreira Coelho foi dispensado. Ele foi, o terceiro, então, presidente da estatal no governo do presidente Jair Bolsonaro. Os outros 2, os anteriores, também caíram por causa da pressão em cima deles, por causa dos preços dos combustíveis. Vamos lembrar, foram Roberto Castelo Branco e Joaquim Silva e Luna. Indicado ao comando da estatal, Caio Mário Paes de Andrade é secretário de desburocratização do Ministério da Economia. É mais um subordinado ao ministro Paulo Guedes, que ganha força no governo Bolsonaro. Foi assim com Adolfo Saxida, alçado de assessor de Guedes, a ministro de Minas e Energia 2 semanas atrás. Como primeiro ato lado a lado ao seu ex-chefe, Saxida traçou o futuro da Petrobras, a privatização. Começo do processo de desestatização da PPSA e da Petrobras. A principal preocupação que influencia as recorrentes trocas na Petrobras é a alta do preço dos combustíveis, que pressiona a inflação e provoca consequência negativa para o governo, tanto do ponto de vista econômico como também político. Jair Bolsonaro vaticina a quem conversa com ele a respeito desse assunto. Se eu perder a eleição, vai ser única e exclusivamente por causa do preço dos combustíveis. Ele acha que é esse, mais do que a inflação, é porque tem um efeito sistêmico, claro, mas é esse o grande calcanhar de Aquiles. E Bolsonaro quer resolver. Na cabeça do presidente, é preciso fazer alguma coisa, porque isso vai lhe custar o novo mandato, a renovação do mandato. É assim que Bolsonaro deixa muito claro com os especialistas com os quais ele tem conversado a respeito desse assunto. Qual é a solução que a gente tem visto ali a equipe econômica, o próprio Guedes aventar? Segurar o preço, o repasse da oscilação do preço lá fora do combustível, aqui dentro por mais tempo. Na Petrobras, no entanto, parte dos gestores se opõe a mudanças na política de preços e ao represamento de repasses para os consumidores. O temor deles é que a defasagem de preços em relação ao mercado internacional possa tornar o Brasil menos atrativo e aprofundar a atual tendência de desabastecimento, fruto da crise energética global ligada à invasão da Rússia à Ucrânia. Diretores da Petrobras alertaram nessa semana o governo sobre um risco de abastecimento de diesel, já que a oferta de diesel está escassa no mundo todo, está prejudicando o Brasil, e eles fizeram esse alerta principalmente para o terceiro trimestre, que é quando o transporte de soja deve chegar no seu auge, então existe uma necessidade maior de transporte, maior de consumo de diesel, e vai casar justamente com essa escassez de diesel aqui, que também é um problema que está afetando o mundo todo. A Petrobras emitiu uma nota informando que a Assembleia Extraordinária para análise da indicação de Caio Paes de Andrade para presidir a empresa só será convocada depois de um aval do setor de governança interna. O processo exige a análise do currículo do novo indicado e de outros nomes a serem apontados pelo governo para as cadeiras do acionista majoritário no Conselho Administrativo da companhia. Todo o processo deve durar pelo menos 30 dias. Neste bloco, vamos falar sobre os aspectos políticos desta nova mudança no comando da Petrobras. E para isso, convidamos Raquel Landim, a nossa analista de economia aqui na CNN Brasil. Raquel, que bom falar contigo aqui no Item Mais também. Prazer é todo meu, Evandro. Uma delícia estar aqui com você. Raquel, você que acompanha tão de perto os bastidores da Petrobras, dessas últimas trocas, eu queria saber quais são as justificativas para, 40 dias depois de José Mauro Ferreira Coelho assumir o comando da estatal, já ser retirado para que
outro nome fosse indicado? Evandro, a justificativa oficial que o Ministério de Minas e Energia mandou para a Petrobras, pedindo à empresa que convocasse uma nova Assembleia de Acionistas para trocar o presidente, foi a crise energética mundial. De certa forma, eles não estão mentindo, mas não contaram toda a história. A crise energética mundial está provocando uma forte alta dos preços no mundo todo. Como a gente sabe, a guerra da Ucrânia paralisou aí muitas refinarias, muita exportação de petróleo russo, teve muito bloqueio, os preços subiram muito, particularmente os preços do diesel, do gás natural, e isso está provocando um aumento dos preços da energia e dos combustíveis no mundo todo e aqui no Brasil também. Como estamos em ano eleitoral, as eleições presidenciais acontecem em outubro, esse aumento dos preços da energia está impulsionando a inflação. Basta ir no supermercado ou parar no posto de gasolina para perceber isso, e está prejudicando as chances de reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Daí a aflição e a irritação do presidente com esse assunto. A gente já tem aí várias declarações dele sobre isso, e ele vai tentando dar sinais ao eleitorado de que está fazendo alguma coisa à medida em que ele troca os presidentes da Petrobras. Agora, Raquel, você conseguiria traçar para nós o perfil do Caio Mário Paes de Andrade e a diferença dele, ou a principal diferença entre ele e José Mauro Ferreira Coelho? Vamos lá, Evandro. Eu vou até um pouquinho mais longe, vou fazer a diferença entre os presidentes da Petrobras que já foram escolhidos por Bolsonaro, tá? Perfeito. O primeiro presidente da Petrobras foi o Roberto Castelo Branco, um economista bastante experiente, que tinha sido por anos diretor de relações com investidores da Vale do Rio Doce. Muito amigo do ministro Paulo Guedes, também da Escola Liberal de Chicago, ele comandou a Petrobras nos primeiros anos do governo Jair Bolsonaro e aplicou a medida de paridade de importação, né, que é a equivalência entre os preços no Brasil e os preços lá fora, que já vinha desde o governo Temer, aplicou assim a ferro e fogo. Castelo Branco é um liberalista convicto. Bolsonaro não ficou satisfeito quando os preços começaram a subir, irritou-se muito, demitiu Castelo Branco. Neste momento, o ministro Paulo Guedes, o ministro da Economia, perdeu a influência que ele tinha na Petrobras. Para o lugar dele foi indicado o general Joaquim Silva e Luna, uma escolha do presidente Bolsonaro. O general estava comandando o Itaipu e também era próximo ali, embora não íntimo, mas próximo do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que estava na órbita de influência do ministro de Minas e Energia. Foi mal visto naquele momento, ninguém conhecia direito o general, mas o general surpreendeu o mercado. O general espaçou um pouco os reajustes da Petrobras, mas continuou mantendo uma postura muito cautelosa em relação à empresa. A gestão dele foi muito elogiada pelos acionistas. A Petrobras começou a ter uma rentabilidade muito boa, só que aí ele agradou o mercado, mas desagradou a Jair Bolsonaro. Bolsonaro ficou também irritado porque Joaquim Silva e Luna não conseguia segurar os reajustes de preços da Petrobras. Não é uma coisa que um presidente da companhia possa fazer, sabe, Evandro? Pois é. Está estabelecido na lei das estatais, está estabelecido nos estatutos de governança da empresa por causa de todos os prejuízos que a empresa sofreu na época da Lava Jato, com corrupção, com má gestão. Então mudou-se toda a governança da empresa e hoje o presidente ele tem que responder aos acionistas. O principal deles é a União. E aí cabe à União fazer política pública, mas não é só a União. Tem acionistas privados também. Ele tem que responder a todos esses acionistas, fazer a melhor gestão para a Petrobras. Pois bem, Joaquim Silva e Luna foi demitido, procurou-se algumas soluções, 2 nomes acabaram caindo por conflito de interesse, foi uma baita confusão, e o ministro Bento Albuquerque trouxe José Mauro Coelho, que era seu secretário, um técnico, um funcionário público de carreira, que trabalhou muito tempo nesse setor de energia, tinha bastante experiência. Ele não tinha um perfil alto, né, um perfil de presidente da Petrobras, de alto executivo, mas tinha experiência no setor e tinha as graças do ministro Bento Albuquerque, que estava convencido de que uma boa gestão da Petrobras era importante para o país.
então os aumentos continuaram. E aí Bolsonaro resolveu derrubar o ministro e depois o presidente que ele indicou para a Petrobras. E aí, Paulo Guedes, é uma novela, e aí Paulo Guedes retoma o controle sobre a Petrobras. Ele indica o ministro de Minas e Energia, que é um ex-secretário dele, Adolfo Saxida, e indica agora, que ainda não tomou posse, Caio Mário Paz de Andrade, também secretário no Ministério da Economia. O que está acontecendo, né? É uma enorme bagunça, mas apesar do passado liberal de Paulo Guedes, o que as fontes nos contam é que Saxida e Caio Mário Paz de Andrade estariam prometendo ao Bolsonaro influenciar de alguma forma na política de preços da Petrobras. Paulo Guedes é contra que o Tesouro Nacional pague algum tipo de subsídio para os caminhoneiros, para a população mais pobre. Ele vem resistindo muito, principalmente se for um subsídio generalizado à gasolina, né? Que aí também é uma coisa complicadíssima, mas ele vem resistindo muito a qualquer tipo de subsídio e está vendendo para o presidente a ideia de que dá para espaçar mais os reajustes da Petrobras, que os acionistas da Petrobras têm que pagar um pouco dessa conta. E aí estamos no meio dessa confusão, Evandro, porque Caio Paz de Andrade só assume depois que a Petrobras chamar a Assembleia, e isso não deve acontecer até aí meados de junho, começo de julho, tem gente que fala até em agosto. Raquel, essa demora, essa complexidade para aprovação de um nome, ela é necessária para se manter o lucro, a saúde das contas da Petrobras? Olha, a governança de uma empresa, qualquer empresa, ela é importantíssima, porque são os ritos que mantêm não só as contas, mas uma gestão correta de uma companhia. No caso da lei das estatais e do Estatuto da Petrobras, a lei das estatais, ela disciplinou muita coisa que estava errada dentro das estatais brasileiras, onde você ia, o Conselho de Administração da Petrobras, por exemplo, antes da lei das estatais, ele era todo formado por ministros do governo. Sentavam o ministro da Fazenda, o ministro de Minas e Energia, o ministro da Casa Civil, um monte de gente indicada por eles que não tinha conhecimento da área. Agora não. A lei das estatais, ela faz uma série de exigências. Esses conselheiros, o presidente, os diretores, eles têm que ter conhecimento técnico da área ou experiência de gestão em grandes companhias. Eles não podem ser funcionários do governo federal, não podem ser indicações puramente políticas para proteger a gestão da empresa. Então, assim, é fundamental. Não é à toa que depois da lei das estatais, muitas estatais brasileiras saíram do prejuízo e passaram a dar lucro, porque elas deixaram de atender ao interesse dos políticos e a serem instrumentos de política pública para se tornarem empresas, administradas como empresas. E aí muita gente vai perguntar, mas se é estatal, ela tem que ser instrumento de política pública. São coisas diferentes, as pessoas têm muita dificuldade de entender isso. Mas a estatal, para que ela possa fazer bons investimentos e desempenhar o papel dela a contento, no caso da Petrobras, por exemplo, descobrir jazidas, explorar os poços, garantir que o Brasil tenha reservas de petróleo importantes, para isso ela tem que ser bem gerida. Ela tem que dar lucro e boa parte desse lucro ele volta para o governo federal, para os estados e municípios, na forma de royalties, na forma de dividendos, na forma de impostos. Ou seja, Raquel, o presidente estaria equivocado quando diz que o que a Petrobras faz é um estupro e que o brasileiro não estaria ganhando nada com isso. O Brasil está ganhando com isso. Está ganhando bilhões de impostos, bilhões em royalties e dividendos. Agora, o governo está usando todo esse dinheiro para fechar as contas, porque estamos numa situação fiscal delicada. Nós tivemos uma melhora fiscal importante por conta da inflação, do forte aumento de arrecadação que a gente teve com a alta do preço das commodities. Então, a questão é, qual é a melhor maneira de ajudar as pessoas? É sangrando os cofres da Petrobras e pagando um subsídio generalizado para todo mundo que usa carro? Isso inclui eu, você e muita gente de classe média alta? Ou é melhor pegar o dividendo que a Petrobras paga, os impostos que a Petrobras paga e fazer uma política pública emergencial voltada para os mais pobres? É uma questão de senso ali econômico. O ministro Paulo Guedes, ele é contra qualquer tipo de subsídio. Ele fala que eles
são ineficientes, e de forma geral eles são mesmo. Aí ele propõe uma devolução de impostos, ele tenta achar outros caminhos que acabam se perdendo nessa confusão que a gente está. Nós temos uma crise de preços de energia global. A maioria dos especialistas dessa área, e é o que está sendo feito em outros países no mundo, particularmente nos países europeus, o que eles estão fazendo é pegando recursos e fazendo subsídios temporários para resolver uma situação temporária focalizados nos mais pobres. Sai mais barato, Evandro, sai mais barato e atende melhor quem mais precisa. Eu, você e muita gente que está nos ouvindo não precisa de subsídio para abastecer o carro, mas tem muita gente que precisa de subsídio para comprar o botijão de gás de cozinha, ou é um motoboy que precisa de uma ajuda para botar a gasolina na sua moto para trabalhar. Então, a gente tem que achar uma forma de chegar nas pessoas mais vulneráveis e não ficar dando subsídio para todo mundo e sangrando, prejudicando a governança de uma das maiores empresas brasileiras. Eu sei que essa é uma posição impopular e difícil para as pessoas entenderem, mas ela é a correta. Raquel, só para a gente finalizar, você mencionou que Caio Mário Paz de Andrade deu sinais de que poderia tentar algo em relação à política de preços. Quando a gente fala em mexer na política de preços da Petrobras, que tipo de tremedeira que isso provoca no mercado e em quem acompanha a estatal de perto? Evandro, o Caio ainda não deu nenhuma declaração pública sobre esse assunto e nem seria adequado ele dar, porque ele ainda não é o presidente da companhia, está sobre o escrutínio da área de governança e depois da Assembleia de Acionistas para ser aprovado ou não. O que a gente tem é informações de bastidores que nossos colegas da CNN, os colegas em outros órgãos de imprensa, estão colhendo junto ao Ministério de Minas e Energia e ao Ministério da Economia. Lá, essas informações de bastidores é que dão conta de que você teria um espaçamento maior dos reajustes da Petrobras, principalmente até a eleição, ou que você pode fazer algum tipo de mudança na fórmula de cálculo desses reajustes. Essa interferência na política de preços ela é muito complicada. Nós estamos num momento excepcional e isso precisa de medidas excepcionais e temporárias, como eu estava falando. Se você começa a influenciar, a mexer no mercado, o governo começa a colocar ali essa colher para distorcer preço, isso provoca uma série de distorções na economia dentro da própria Petrobras. Isso foi feito nos anos Dilma. Isso foi feito de uma forma muito intensa e provocou uma sangria de caixa enorme dentro da Petrobras. A Petrobras chegou a ser a empresa mais endividada do mundo. Eu acompanhava muito de perto nesse assunto e as palavras das pessoas que estavam ali dentro do negócio tentando salvar a Petrobras essa empresa está quebrada. Então, isso foi de um dia para o outro? Não. Isso foi ao longo do tempo. A empresa só foi tirada do buraco com uma gestão profissional. E nós temos o exemplo lá na Venezuela do que aconteceu com a PDVSA, que era uma empresa extremamente lucrativa, uma das maiores produtoras de petróleo do mundo, garantia ingressos e faturamentos excepcionais em impostos para a Venezuela e que hoje está acabada, porque a gasolina na Venezuela é praticamente de graça. Só que a empresa não consegue nem explorar as reservas que ela tem. Então, não adianta. É uma coisa impopular, mas que os políticos têm que acabar entendendo que eles acabam matando a galinha dos ovos de ouro. Raquel Landim, muito obrigado por conversar com a gente aqui no Item Mais. É sempre muito bom discutir política e economia contigo. Obrigada a você, querido. Adoro participar aqui com você. Beijo grande. Um beijo e até a próxima. O anúncio da quarta indicação do governo Bolsonaro para a presidência da Petrobras gerou um impacto imediato nas ações da empresa no Brasil e nos Estados Unidos. No final do dia, a queda foi de 2,85%, portanto, deu uma acomodada já no final do pregão. Começou com 4% de queda, em determinado momento ali rodeou 5%, e aí houve um ajuste lá nos Estados Unidos. Quando a gente fala do pré-mercado, essa queda foi acima de 10%. Para o ministro Paulo Guedes, esta queda é equivocada.
o mercado estaria errado ao precificar para baixo 5% de queda, 4% de queda as ações da Petrobras. E aí o ministro Paulo Guedes mencionou algo interessante. Ele disse: o presidente indica o ministro indica o conselho indica o CEO e a diretoria, e é o CEO e a diretoria que atribuem, que determinam o preço. Não é ele o ministro da Economia, e sim o ministro Adolfo Saxida, ministro de Minas e Energia. O principal temor dos acionistas minoritários é que a troca na presidência da companhia gere uma mudança na política de paridade internacional de preços, adotada desde o governo Michel Temer e que tem assegurado bons retornos em dividendos para os investidores. Os números indicam um lucro líquido de 44,5 bilhões de reais no primeiro trimestre deste ano. O número veio acima da expectativa dos analistas, que estavam esperando um número em torno de 43 bilhões de reais. Na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, esse lucro apresentado pela Petrobras cresceu impressionantes 3.718%. O lucro da Petrobras foi atingido, apesar da defasagem de alguns preços cobrados pela companhia. O diesel chegou a ficar 50 dias sem reajuste, com preço abaixo do praticado fora do país. Neste segundo bloco, vamos falar sobre o reflexo econômico da movimentação na Petrobras e, para isso, eu recebo o Fernando Camargo, economista da LCA Consultores. Fernando, seja muito bem-vindo. É um prazer falar contigo aqui no Item Mais. Um prazer todo meu. E, Fernando, eu queria saber primeiro como foi a reação do mercado ao anúncio de mais uma troca no comando da Petrobras 40 dias depois de outro presidente assumir a estatal. Pois é, o mercado reagiu bastante mal a essa mudança, muito repentina. 40 dias depois, de fato, é muito pouco. Acho que a sensação de que é uma tentativa, dessa vez, digamos, mais arrumada, uma troca por uma pessoa ainda mais de confiança dentro do Ministério da Economia, próximo ao Guedes, próximo ao próprio Bolsonaro e que compactua da visão de mundo desse grupo. E isso é um pouco o contrário do que se imaginava antes, né, de um certo alinhamento com o mercado, porque vem com um apelo de tentar barrar reajustes de preço. É uma função mais política do que uma função técnica, exatamente. Acho que deve ter ficado claro para o governo que uma saída via privatização da empresa não resolve o problema da precificação. Acho que até pelo contrário, pode acentuar essa tendência de repasses, né? Porque, no fundo, qualquer gestão privada vai estar mais perfilada com padrões de mercado, seguindo tendências de precificação mundo afora. Então, a ideia é que você possa ter, digamos, sujeiras, né? No sentido de não trabalhar conforme as indicações de mercado, de tendência de formação de preços que o mercado gosta e que está acostumado, depois de muitos anos que a Petrobras vem fazendo essa política. Então, acho que a reação é de que possa haver perdas para a Petrobras, para os seus acionistas, para a lucratividade da companhia, uma companhia muito relevante em todos os aspectos de investimento, de empregabilidade, de competitividade. Então, a reação, queda das ações, logo depois, no dia seguinte ao anúncio, reações do mercado de distribuição, a ideia de que potenciais bloqueios de reajustes futuros crie uma perda para a distribuição. Então, a ideia de que a cadeia de distribuição possa perder com isso, não só a Petrobras, mas se perde em cadeia, de que importadores vão segurar novos contratos. A ideia que está sendo passada de um risco de desabastecimento, por exemplo, no diesel, tem a ver com isso, com o receio de interferências na precificação e, portanto, nas margens da cadeia como um todo, não só da Petrobras. Acho que o governo vai tentar redobrar as apostas, dada a relevância do preço na inflação e na inflação para toda a questão política nesse ano eleitoral, e isso está sendo muito mal visto, em geral, por todos os analistas. Agora, Fernando, desde o governo Michel Temer, a Petrobras adotou uma governança bastante rígida, com processos muito bem elaborados em relação ao controle, né, de como a empresa vai funcionar, daqueles que são indicados e, inclusive, sobre a política de preços, que tem garantido essa saúde da estatal depois das quebras que acompanhamos em governos passados. Eu queria saber de você se o mercado acredita realmente que haja uma possibilidade de algum presidente indicado para a estatal interferir de fato na política de preços.
mesmo vendo o quanto a Petrobras hoje lucra e o quanto esse lucro acaba sendo revertido também para as contas públicas do país. Você bem lembrou, as mudanças promovidas a partir do Temer, sobretudo, deram uma blindagem de governança para a companhia. São regras, né, que definem a precificação e, mais do que isso, regras de governança que definem indicações dentro da companhia, né? Currículos técnicos, gente com experiência no mercado, um processo de aprovação dentro do conselho muito mais planejado, muito mais comprometido, né, com os resultados da companhia. Não é uma tarefa fácil. Por outro lado, o governo tem ainda muitas possibilidades de influir nesse mecanismo, inclusive mudando algumas dessas regras. Você tem conselheiros independentes que têm uma tendência a votar contra, mas dentro de uma companhia com peso do governo no controle, é possível mecanismos de governança que alterem as regras. E esse é um resultado que, a rigor, é possível ser feito num prazo relativamente curto e que traga efeitos, os esperados pelo governo, por exemplo, de conter reajustes, antes do prazo necessário, né, que é até as eleições. Então, quer dizer, tem timing para isso e é possível mecanismos de governança internos ao Conselho que possam ser com força e com determinação vindas do governo, e isso justifica um receio de que, portanto, algumas mudanças internas da governança possam acontecer. Você já mencionou um pouquinho o projeto de privatização e eu quero até me aprofundar um pouco mais nesse assunto agora, porque a indicação do novo presidente foi feita pouco depois do novo ministro de Energia, né, de Minas e Energia, Adolfo Saxida, defender a privatização da Petrobras. Qual seria o papel atual da empresa no mercado de energia mundial e o que significaria, no seu ponto de vista, Fernando, a desestatização da Petrobras neste momento? Acho que é necessário fazer um recorte nisso, né? Acho que do ponto de vista dos objetivos do governo, que é alguma alteração na política de preço, o efeito é ao contrário até. O que você espera para uma companhia com visão de mercado é que ela siga as tendências de mercado. Uma privatização jamais faria diferente disso. Então, esperar que uma privatização leve a um mecanismo de controle de preços é algo que não faz o menor sentido. Então, acho que por este lado, a ideia da privatização surge muito mais como uma boa desculpa do porquê não é possível controlar preços, porque o governo gostaria de, mas não consegue. Então, como se fosse algum tipo de retaliação à burocratização excessiva da empresa, mas é o contrário disso, né? Então fica parecendo muito mais um discurso do que uma ação efetiva em busca desses objetivos. Agora, olhando esse processo de privatização por outros ângulos e, portanto, com resultados mais a longo prazo, o que muda um pouco de figura é a ideia de que privatizada, a Petrobras pode mudar bastante as características atuais para um outro padrão de concorrência no mercado. Haja vista que a Petrobras hoje é detentora de oligopólios, em alguns casos ainda monopólios. O que tem de concorrência em alguns dos segmentos em que a Petrobras atua é ainda incipiente e você pode acelerar esses processos de concorrência dependendo do desenho da privatização. Então, algumas coisas que estão sendo ditas é que para privatizar você poderia, por exemplo, cindir a empresa em alguns pedaços e vender separadamente, criando de largada concorrência para esses vários pedaços cindidos. Então, quer dizer, uma Petrobras só se transformaria em algumas unidades, em algumas companhias, com desenhos que podem ser feitos de várias maneiras, pode cindir a exploração e produção, que é o principal braço hoje de negócios da Petrobras, em algumas empresas e fazer com que elas concorram entre si, com o mercado internacional e entre elas próprias aqui dentro. Você pode acelerar o processo de privatização na refinaria, que hoje ainda está muito incipiente, acho que houve um caso de uma refinaria vendida, o resto ainda sob controle da Petrobras, pode acelerar, portanto, e dividir o braço de refino da Petrobras em outras companhias, de novo fazendo com que elas concorram. Esses poderiam ser mecanismos que, a médio e a longo prazos, levariam a uma tendência de, via competição, via concorrência, você ter redução, ou pelo menos alguma preocupação quanto aos reajustes futuros. Embora também não é tão simples esse processo, qualquer que seja o desenho, essa concorrência não é imediata, né? Você tem que ter ingredientes muito bem planejados e um poder regulador mais efetivos
sobre que de fato exista concorrência, né? O problema disso, também por definição, é que hoje a Petrobras é o que é por ser uma empresa que atua em vários segmentos e que tem um balanço e uma capacidade de geração de lucros bastante expressiva. Se você quebra essa empresa em algumas unidades, por definição elas sairão menores nesse processo e com menos capacidade de briga, de concorrer com os seus pares globais, que são todos ou do mesmo tamanho ou maiores do que a Petrobras. Então, a capacidade de novos investimentos, de planejamento, de inovação, de avançar em tecnologias disruptivas, como houve no pré-sal, por exemplo, diminui muito com um processo de cisão da empresa em várias. A capacidade de pensar numa transição energética, por exemplo, em que a Petrobras possa começar a investir mais pesadamente em energia limpa, com uma empresa grande, já não é um trabalho tão simples, com várias empresas médias ou pequenas, isso fica ainda mais difícil. Mesmo que você pense em algumas empresas bastante capitalizadas, com donos, com balanços importantes também, mas a capacidade de atuar no mercado que tem a Petrobras hoje vai ser diminuído se você faz um processo de venda cindindo a empresa em várias, né? Então, quer dizer, não é uma tarefa simples e tem muitas dúvidas sobre se esse caminho é um caminho bem-vindo. O que a gente está falando, no fundo, talvez seja mais razoável repensar a empresa, com o mesmo perfil de gestão, com questões estratégicas colocadas pelo governo para a companhia alcançar no futuro e uma regulação mais forte. Necessariamente, não precisa de um controle privado ou estatal para que a Agência Nacional de Petróleo passe a desempenhar um papel como outras agências em infraestrutura, como na energia elétrica, como em telecomunicações e tal, que force um padrão de mercado, de qualidade, de atendimento, de perfil, de pureza dos combustíveis que são vendidos na ponta, entre outras coisas, que são reclamações muito comuns aqui no mercado brasileiro. Isso depende de um papel de um regulador forte e não necessariamente de uma empresa privada ou pública. A discussão não é essa. A discussão é o que a gente quer para o futuro da nossa empresa de petróleo, né? Independente de como é a gestão dela. Fernando Camargo, economista da LCA Consultores, muito obrigado por conversar conosco e trazer um pouco do teu ponto de vista para esse debate. Eu que agradeço, é sempre um prazer falar com vocês. Este episódio do Item Mais, que falou sobre as movimentações na Petrobras e mais uma troca na presidência da estatal, vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Este podcast foi apresentado por mim, Evandro Cini, e produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral da Paula Weinberg e do Felipe Gomes. Coordenação de produto da Verônica Schneider. E a coordenação editorial é do Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.